Eu sou o professor Luiz Felipe Nascimento, junto com o professor Cláudio Senavensky. Temos o prazer de poder conversar com o professor Isaac Puglienska nesse momento que o Ingema está completando a sua 25ª edição. E nós queremos saber um pouco mais dessa história. Então, queremos agradecer ao professor Isaac pela disponibilidade de conversar conosco. E gostaria de perguntar para o professor Isaac se o IGEMA começou em 1991 e se é verdade que o IGEMA foi o que pautou a Eco 92 e diz que foi um evento tão importante que teve essa influência toda. Então, eu gostaria que o senhor nos conte um pouco como é que surgiu o IGEMA e como foram os primeiros encontros. Muito bem. Bom, bom dia, bom dia. Não vou colocar a data porque eu não sei em que momento esse vídeo vai ser rodado, mas quero cumprimentar todos, quero agradecer ao professor Felipe, ao professor Cláudio pelo esforço no sentido de colaborar para a comemoração, a celebração do 25º Engema. E já indo diretamente para a resposta da sua pergunta, primeiro é um exagero dizer que a Eco 92 aconteceu por causa do INGEMA. Na verdade, o INGEMA surgiu antes que se falasse em Eco 92. Ele surgiu como uma preocupação, um interesse no assunto que, naquela época, eu estava criando uma nova disciplina na FEA, que trata da parte de sustentabilidade corporativa, né? Gestão da sustentabilidade na empresa. E quando eu encontrei com um professor, um conhecido nosso, e eu comentei esse fato com ele logo falou: vamos fazer uma parceria conosco, aqui na GV, e a gente levar esse assunto para fazer eventos, para dar uma presença mais forte. E daí começou a surgir a ideia do Engema. Agora, antes de eu encontrar ainda com esse colega, aliás, era um iteano, foi meu calouro lá no ITA, né? Esse professor da GV, já falecido, né? Mas antes de ainda ter esse encontro, eu resolvi fazer dentro da USP uma apresentação desse tema. E nós chamamos alguns professores, pessoas interessadas, para conversar sobre questão de sustentabilidade, questão de meio ambiente. Naquele tempo ainda os termos não estavam muito claros, e houve uma reunião no auditório principal da USP, onde apareceram várias pessoas interessadas, e nós lá na frente, eu lá na frente, em particular, acho que era eu sozinho, não me lembro, ainda não tinha me juntado com a GV, nós colocamos esse assunto e começaram a haver perguntas, e aí comecei a me dar conta do tamanho e da importância, né? E aí começou tudo, né? Então, depois, logo em seguida, ainda no governo Collor, acho que foi por iniciativa do professor Goldenberg, não, acho que era ministro da Educação, ou ministro tinha algum ministério, não me lembro bem qual, e ele teve a ideia de fazer essa reunião no âmbito das Nações Unidas. E aí surgiu, então, a Rio 92. Mas o tempo, a cronologia é que a nossa ideia de criar o IGEMA nasceu antes. E isso merece uma explicação, porque que esse 25º IGEMA não corresponde exatamente à idade do IGEMA. Se nós considerarmos aquela primeira reunião, que foi uma reunião assim despretensiosa, em 91, a gente fazendo as contas vai ver que de 91 a 23, nós estamos falando de 32 anos dessa iniciativa, que depois recebeu o nome de IGEMA e tudo mais, né? Mas por que ele não tem 32 edições?
porque no começo, quando nós resolvemos fazer esse evento, no sentido de ser um evento acadêmico, envolvendo executivos e empresas, não havia submissões suficientes para justificar um evento. Então, a gente começou a fazer isso em vez de todo ano, cada 2 anos, ou às vezes até mais, e com isso a contagem do número de eventos é bem menor do que, na realidade, a existência, né, ou a criação do Engema. Então, é mais ou menos essa, não sei se respondi a pergunta, mas essa é a história, né? Grato pela sua colocação. Meu nome é Cláudio Senavensky, e eu estou muito feliz de estar aqui junto com o professor Felipe, conversando com o senhor sobre esse evento que agora o senhor citou. 32 anos, 25 edições. São poucos os eventos, né, que chegam a essa maturidade, né, de 25 edições em mais de 30 anos. E o que o senhor acredita a esta vitalidade deste evento, do Engema estar aí passando por vários momentos da nossa história, vários governos, várias situações, várias movimentações sociais também, e o Engema está aí, no na sua 25ª edição, os 32 anos. Então, professor Isaac, por gentileza, como é que o senhor vê Olha, isso? olha, a resposta aí não me parece muito complicada. Então, é uma pergunta fácil. Se vocês continuarem assim, eu vou responder todas, né? A verdade é a seguinte, é que nada é mais forte do que uma ideia, né? Então, a ideia da sustentabilidade ela era muito incipiente e pouco conhecida, não era um assunto importante no começo, mas ela foi crescendo. E o que foi crescendo, e com isso o IGEMA foi adquirindo importância, mais pessoas participando, essas pessoas trazendo outras, e assim nós fomos no movimento de criar uma comunidade. Agora, o IGEMA tem essa característica, ele é muito mais um evento de inclusão, de criar oportunidades para as pessoas se envolverem com o tema, do que um evento de excelência acadêmica, de ter um processo seletivo muito grande e só aceitar trabalhos maduros, trabalhos já na fase quase de publicação. Então, com isso, ele foi abrindo a oportunidade de criar, na verdade, uma comunidade. E hoje o evento, e já há muito tempo, o evento é tocado pela comunidade. Eu funciono mais, ou nós, a coordenação, funcionamos mais ou menos como um catalisador desse processo. Mas o processo ele tem moto próprio, né? Ele é, vamos dizer assim, empurrado, né? Ou ele é promovido por iniciativas da própria comunidade. Então, isso acho que justifica a, a, a vitalidade e a sobrevivência do Engema. Em resumo, a importância do tema, que é crescente, agora mais do que nunca, e esta forma de conduzi-lo de uma maneira bastante democrática, bastante aberta e inclusiva, né? Professor, nessas 25 edições, o Ingema também circulou pelo Brasil e aconteceram muitas coisas importantes. E ele pediria para o senhor compartilhar conosco algum fato pitoresco que aconteceu nessas 25 edições. Olha, Felipe, aconteceram muitos. O problema é selecionar. Primeiro, o que a gente chama de fatos pitorescos, e segundo, selecionar alguns, porque se eu for mencionar os fatos pitorescos que me vêm à cabeça, nós podemos fazer um workshop aqui, né? Vai levar umas 3 horas para explicar. Mas os fatos pitorescos são, por exemplo, as reuniões que as pessoas fazem durante ou após ou logo após o evento, o pessoal faz confraternizações, principalmente aqui em São Paulo, eles gostam de ir lá na Vila Madalena ou em áreas parecidas. Então, essa é uma característica assim que tem acontecido de uma forma muito pitoresco, é típico do Ingema, né?
e já, as pessoas já são conhecidas, já planejam e tudo mais. Então, um fato pitoresco também foi a autodemissão do professor Barbieri, que eu imaginava como um sócio permanente, né? E ele se autodemitiu, ele achou dava muito trabalho e, enfim, por uma série de razões, ele se demitiu e me surpreendeu, me pegou de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, né? E realmente ele passou a ser um participante ativo, muito contributivo, mas realmente o Barbieri não é uma pessoa que gosta que gosta não, que aguenta trabalhos administrativos. Ele é um acadêmico por excelência, né? Então, esse foi também essa demissão surpreendente, foi um outro fato pitoresco. Que mais que nós tivemos de pitoresco? Bom, a própria sessão que o Cláudio inseriu, que se tornou, vamos dizer assim, um elemento permanente do Engema, é essa sessão de meditação. Eu acho que essa sessão, de forma regular, também eu acho que é um fato pitoresco do Engema. Bom, e fora isso, aqueles fatos que ocorrem dentro da própria comunidade, coisas que acontecem e que eu nem fico sabendo, que saem, já acontecem depois do horário, né, do Engema. E aí eu acho que o Felipe tem mais histórias para contar do que eu, né? Mas o Engema é assim, eu acho que ele sempre tem todos os anos sempre acontecem coisas pitorescas, coisas diferentes, e geralmente fora do horário ou do tempo das apresentações, das salas, que elas são feitas de uma maneira bastante, quase profissional, né? Porque nós temos muitas apresentações, é muito diversificado, e a gente tem que ser assim bastante disciplinado, né? Porque senão a gente não consegue tocar o programa. Então, Felipe, acho que a tua pergunta você talvez possa responder melhor do que eu. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado pela resposta, obrigado pela referência aí à nossa atividade de meditação. E a minha É. questão agora, professor, é que ao longo dessas 25 edições, desses 32 anos, muitos temas foram surgindo, uns foram tendo uma ênfase maior, outros foram se perdendo ao longo do caminho com relação à sustentabilidade, com relação à gestão ambiental. E como o senhor vê, assim, todos esses temas que emergem e que uns desaparecem, outros continuam, qual desses temas merece uma atenção maior e o senhor acredita que tem que se dar uma atenção, tem que se elevar mais, precisa de um desenvolvimento maior dentro da sustentabilidade? Olha, Cláudio, quando nós, nos primeiros anos, né, nas primeiras edições, nós éramos muito seletivos. E aí eu devo lembrar de uma parceira que contribuiu muito nessa fase, que foi de fracasso, aí do Rio Grande do Sul. Esses gaúchos estão em todas, viu? Eu não sei como eles não fizeram um país separado, porque Já tentaram. esses Tentaram, dois, tentaram, mas não conseguiram. Ainda bem. o Cláudio e o Felipe, são gaúchos, né? Então eles sabem o que eu estou falando. Mas então a Edi Fracasso foi assim uma pessoa que contribuiu bastante também em várias edições. E naquela época, eu me lembro que um dos trabalhos maiores que a gente tinha era separar aqueles que não tinham muito a ver com gestão da sustentabilidade corporativa, porque o INGEMA é um encontro internacional sobre gestão empresarial e meio ambiente. E apareciam trabalhos falando de comunidades da favela, trabalhos de ONG falando de problemas sociais, e a gente não tinha essa visão de que isso tem a ver com a empresa. Então, o trabalho maior era selecionar e aqueles que realmente tinham a ver com a empresa e excluir aqueles que estavam longe, estavam distantes, tal. Mas com o tempo isso foi se mostrando que não é bem assim. Hoje a visão é sistêmica. A questão socioambiental
da empresa está intimamente ligada com as questões sociais, com a questão de justiça, com a questão de gênero. Então, hoje, todos os temas que tenham a ver com isso são aceitos. Raramente, eu não me lembro, pelo menos recente, nos últimos anos, da gente ter excluído ou não aceito trabalhos que não falassem estritamente de práticas de gestão ambiental, né, de gestão da sustentabilidade empresarial. Porque hoje isso é muito transversal, está muito interligado. Então, eu acho que todos os temas hoje têm tudo a ver, todos eles. Agora, se eu fosse destacar em função da importância do momento, eu diria que as questões do clima são as questões que mais nos afligem, são as mais urgentes e mais emergentes. Mas, mas todas as questões, questões sociais, educação, é só pegar a ODS, né? Todas que estão ligadas com a ODS hoje têm a ver com o tema. Então não há, digamos assim, uma mais importante ou menos importante para o evento. Agora, as questões do clima, essas são importantes para a nossa sobrevivência, né? Então, a gente vê com muito carinho e procura estimular trabalhos nessa direção pelo momento que nós estamos vivendo agora, né? Agora, olhando para o futuro, como é que o senhor vislumbra os próximos engemas? Para onde vai o engema? Olha, o Engema, eu acho que ele vai continuar, não sei, é meio difícil de dar uma. Aí a resposta é meio um pouco mais difícil do que as outras. Eu não sei exatamente como é que vai ser o Engema, mas eu imagino, e até acho que é razoável, que faz sentido, você vê o Engema como uma espécie de evento nuclear, um evento núcleo. E vão começar a surgir eventos semelhantes em outras regiões, como é o caso, por exemplo, do Ecoinovar lá de Santa Maria, com a Clândia, e imagino que talvez tenham ocorrendo alguns outros que eu não tenho conhecimento, não chegou até o meu conhecimento. Então, eu acho que faria todo sentido se pensar num evento central, que é nuclear, né, como eu falei, que seria o Engema, e ter eventos regionais em todos os níveis, não? Estadual, municipal. Olha, tem espaço para se discutir esse assunto em todos os níveis e regiões. Então, eu imagino que no futuro nós vamos ter eventos menores, mais focados localmente, né? Mas tendo, como dizer, digamos, o Engenho seria uma espécie de uma meca, vai, da questão da gestão da sustentabilidade corporativa. Então, eu vejo o futuro, alguma coisa desse tipo, né? E para finalizar a nossa conversa, ah, indo ainda na direção aí que o Felipe falou, de como é que o senhor vê o futuro, é como um filho, né? É como um filho que está na sua 25ª edição, está no seu 32º ano, e esse filho, né? O senhor vê esse filho aí, como é que o senhor se sente ao ver que esse filho pode gerar esses netos, né? Que são esses congressos que o senhor falou agora? Qual é a sua sensação? Mais mesmo assim de como é que o senhor se sente com relação a ver toda essa caminhada? Olha, você fez uma pergunta que eu diria que já é o segundo. Há 2 dias atrás, nós tivemos uma formatura e uma formatura de turmas de MBA e cursos de sustentabilidade também, especialização em sustentabilidade da FIA, e alguém, não sei, teve uma inspiração de querer falar alguma coisa sobre a minha pessoa e resolveu apresentar o meu currículo em voz alta. O professor Isaac é isso, o professor Isaac é aquilo, o professor Isaac fez isso, o professor Isaac fez aquilo. Eu sei que levou, acho que uns 10 minutos. Foi o presidente da FIA, né, o Roberto Braga, que tomou essa louca iniciativa, né?
falar isso numa formatura é totalmente unusual, né? Totalmente inesperado. Mas ele fez isso, não sei por quê, deu vontade e me emocionou bastante ver que havia um reconhecimento, havia. E que eu comecei a perceber que eu fiz muita coisa. Eu fui também nesse mesmo dia, acho que foi na segunda-feira, eu fui na Fiesp e tinha um evento, estava acontecendo lá sobre ESG, né? E eu fui lá participar. Eu estava na plateia, sem qualquer pretensão. E quando eu estava chegando no elevador, já uma pessoa, professor Isaac, pô, quem é você? Tal, eu sou professor do Mackenzie, fui seu aluno não sei quando, e depois que teve o evento, várias pessoas vieram me procurar, eu fui seu aluno nisso, participei daquilo. Então, aí, o Engema eu acho que é uma coisa parecida, é a sensação de você ter contribuído, você ter deixado um legado. E isso, o que mais que a gente pode querer, além do ponto de vista profissional, do que ter um reconhecimento, sentir que contribuiu, deixou um legado. Então, o Engema, para mim, o que ele me deixa, a pergunta que você fez, né, o que eu sinto em relação à minha obra ou à minha participação, eu me sinto muito feliz de que tomei iniciativas que deram certo e que estimularam outras pessoas e que eu acertei no caminho. Tive muitos outros erros, mas aqui não é a hora de contar os erros, só os acertos, né? E isso me deixa muito feliz. Eu acho que a vida da gente, na verdade, é uma coleção de ações, iniciativas, e eu acho que é isso. Agora, o resumo, para você deixar um legado e construir alguma coisa, você precisa ter a coragem de enfrentar os erros, saber que você vai errar e vai acertar também. Por exemplo, nessa questão, quando eu criei a disciplina na FEA, que foi a primeira iniciativa nessa área assim, acadêmica, eu achei que esse era um tema importante, porque eu sou engenheiro de produção e eu trabalhei em empresas. E antes de vir para a academia, eu vi o que a gente fazia com a questão dos resíduos, com a questão do tratamento, uma série de coisas que as empresas faziam. Aquilo me deixou muito abalado, muito com a consciência pesada. Eu achei que tem que fazer alguma coisa. E quando eu vim na academia, apareceu essa oportunidade. E eu achei que isso seria um tema altamente importante. Em 5, 10 anos seria um tema da maior relevância. Bom, errei, ele levou 30 anos, não foi 10, depois de 30 anos se tornou um tema da maior relevância. Mas a gente acha que tem que fazer isso. Tem uma ideia, acha que ela é virtuosa, que ela é meritória, aceitar, levar, pôr a cara para bater e ir em frente. E eu acho que isso deu certo, me deixa assim uma sensação de ter me realizado e estou muito feliz de ver que tem muita gente dando continuidade a essas iniciativas e que ela continua sendo cada vez mais importante, né? Grato, professor, pelas palavras inspiradoras. Então, e passo para o Felipe fazer o fechamento aí da nossa conversa. Acho que, assim, em nome da comunidade Ingema, né, a gente quer agradecer por o senhor ser essa inspiração para todos nós e por ter conduzido o Ingema, ter proporcionado tantos momentos de aprendizado e de confraternização que tem sido os Ingema. E que o 25º Ingema seja mais um desses grandes momentos aí. Então, muito obrigado aí, professor Isaac. Bom, eu é que agradeço a vocês a oportunidade de compartilhar uma experiência que eu diria hoje bem-sucedida, né? E estimular a todos que tomem iniciativas nessa direção, continuem com esse entusiasmo, que eu acho que nós vamos estar dando a cada um a sua contribuição para um mundo melhor, ou até para que nós continuemos tendo esse planeta para poder viver, né? Muito obrigado, gente, e não se esqueçam, hein? Vamos nos encontrar no 25º em Gema e
criar uma série de fatos pitorescos. Isso cabe a vocês. Pode deixar. Grande abraço. Obrigado.